Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar o destino de um povo inteiro? A história de Esther é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, porque nos mostra exatamente isso. Uma mulher improvável, órfã, sem posição de destaque, que de repente se vê diante da maior escolha de sua vida. Não estamos falando apenas de uma rainha adornada em ouro, vivendo em palácios de mármore. Estamos falando de uma jovem judia que carregava em segredo sua identidade, vivendo em um império que desprezava seu povo e que, contra todas as expectativas, se tornaria a chave para a salvação de milhares. O livro de Esther é um dos mais intrigantes das Escrituras, porque não menciona diretamente o nome de Deus, mas em cada detalhe, em cada acontecimento, a mão divina está claramente visível. É como se o próprio Senhor estivesse nos dizendo: mesmo quando você não me percebe, eu estou agindo nos bastidores da sua história. E é justamente essa tensão entre silêncio e providência que faz com que o relato de Esther seja tão envolvente e atemporal. Imagine a cena. O rei Assuero, conhecido pela sua grandiosidade, pelo luxo de seus banquetes intermináveis, decide buscar uma nova rainha após a ousadia de Vasti, que recusou obedecê-lo. Entre tantas jovens levadas ao palácio, é Esther quem encontra graça aos olhos de todos, mas não era apenas beleza o que estava em jogo. O que estava sendo preparado em segredo era um propósito muito maior, que Esther ainda não podia compreender. E não é exatamente assim também com nossas vidas. Quantas vezes somos levados a lugares inesperados, diante de situações que parecem não fazer sentido, mas que mais tarde descobrimos fazer parte de um plano muito maior? A história de Esther nos convida a refletir sobre isso, sobre como o invisível de Deus se move, mesmo quando parece que ele está em silêncio. Mas o que realmente transforma essa narrativa em algo memorável é o momento em que Esther se vê diante de uma escolha impossível. Amã, tomado pelo orgulho e pela sede de vingança, decreta a destruição de todo o povo judeu. De repente, aquela jovem que vivia em segredo, desfrutando do conforto do palácio, precisa decidir se continuará escondida ou se colocará sua própria vida em risco para defender os seus. O peso dessa decisão é o coração pulsante dessa história. Esther não tinha garantias. Aproximar-se do rei sem ser chamada poderia significar sua morte imediata. Mas havia algo dentro dela que falava mais alto, a coragem que nasce da fé. E talvez seja por isso que essa história ecoa tão forte até hoje, porque todos nós, em algum momento da vida, somos confrontados com escolhas que exigem coragem, fé e confiança em Deus. Essa introdução que estamos iniciando não é apenas uma viagem pela história antiga da rainha Esther. É um convite para você se enxergar dentro dela. Você já esteve diante de uma situação em que precisava agir, mesmo com medo? Já sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, mas que a responsabilidade era grande demais para carregar sozinho? É exatamente essa sensação que o livro de Esther traz. O desafio de ser instrumento de Deus quando tudo parece estar contra nós. E é justamente aqui que começa a nossa jornada neste vídeo. Vamos mergulhar juntos nesse relato bíblico para descobrir os detalhes ocultos, as viradas inesperadas e os segredos que transformaram uma órfã em rainha e uma rainha em salvadora do seu povo. Mas o que vai acontecer a seguir é ainda mais surpreendente, e você vai perceber como cada cena dessa história carrega lições poderosas para a nossa vida hoje. E é por isso que essa história não pode ser apenas ouvida. Ela precisa ser vivida dentro de nós. Cada detalhe da jornada de Esther fala sobre escolhas, coragem e fé, temas que atravessam os séculos e chegam até a nossa própria caminhada espiritual. E se você chegou até aqui, é porque também sente que essa mensagem tem algo a dizer ao seu coração. Por isso, antes de continuarmos mergulhando nesse relato impressionante, eu quero fazer um convite especial a você.
Se essa introdução já tocou a sua vida de alguma forma, deixe o seu like pay agora mesmo. Esse simples gesto mostra que você valoriza conteúdos que edificam a fé e nos ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas e mais. Escreva nos comentários se você já viveu um momento parecido com o de Esther, quando precisou ter coragem para enfrentar algo que parecia impossível. Você pode deixar uma frase simples como "Eu já senti isso", ou até compartilhar uma breve experiência pessoal. Sua participação não só fortalece a comunidade que estamos construindo juntos aqui, como também pode ser um testemunho que abençoará outras vidas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito. Aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas profundas e reveladoras que vamos trazer. Aqui, cada vídeo é preparado com carinho e oração para ser uma verdadeira fonte de inspiração e fortalecimento espiritual para o seu dia a dia. Agora sim, preparados? Vamos seguir para o próximo passo dessa jornada e descobrir o que a história de Esther ainda tem para revelar a cada um de nós. No coração do Império Persa, um reino vasto e poderoso, governado por Xerxes, também conhecido como Assuero, as riquezas pareciam infinitas e a glória dos palácios brilhava como ouro ao sol. As festas do rei se estendiam por meses inteiros, revelando não apenas sua grandiosidade, mas também o orgulho que consumia sua corte. Foi nesse cenário de banquetes luxuosos, música e vinho, que uma decisão inesperada desencadeou uma reviravolta na história. A rainha Vasti, em um gesto de coragem silenciosa, recusou-se a atender a ordem do rei de exibir sua beleza diante de todos os convidados. Esse simples ato de resistência feminina foi visto como uma afronta à autoridade real e acabou abrindo espaço para algo maior que ninguém poderia prever: a preparação do palco para a ascensão de Esther. A Bíblia nos mostra como muitas vezes situações que parecem pequenas ou banais são, na verdade, engrenagens divinas em movimento. A recusa de Vasti não foi apenas um episódio de desobediência. Foi a quebra de um protocolo que mexeu com todo o império e fez com que o rei decretasse a busca por uma nova rainha. E é nesse ponto que o fio invisível da providência de Deus começa a se entrelaçar com a vida de uma jovem judia, simples e aparentemente insignificante aos olhos do mundo, mas escolhida para mudar o destino de um povo inteiro. Esther, cujo nome em hebraico é Hadassah, vivia no exílio, filha de uma nação marcada por perdas, deslocamentos e humilhações. Órfã de pai e mãe, foi criada por seu primo Mardoqueu, que se tornou não apenas sua família, mas também seu guia espiritual e conselheiro. Essa jovem, que aos olhos da sociedade era apenas mais uma entre tantas, carregava em si um propósito maior do que poderia imaginar. Quando o decreto do rei exigiu que as donzelas mais belas do império fossem levadas ao palácio para concorrer ao posto de rainha, Esther, contra todas as expectativas, foi escolhida para participar desse processo. Imagine o contraste. Uma menina judia do povo exilado sendo levada para o coração do império mais poderoso da época. Uma jovem que conhecia a fragilidade da vida, mas que agora seria exposta a um mundo de luxo, intrigas e decisões que poderiam definir o futuro não apenas dela, mas de milhares de vidas. Não é impressionante como Deus pega os improváveis e os coloca em lugares de destaque? Quantas vezes, assim como Esther, nos sentimos pequenos demais para a missão que se apresenta diante de nós? O treinamento no harém real durava meses. Óleos, perfumes, tratamentos de beleza e protocolos intermináveis preparavam cada candidata. Mas havia algo em Esther que ia além da aparência. Sua beleza não estava apenas na forma exterior, mas na graça, humildade e sabedoria que transpareciam em seu comportamento.
Enquanto outras buscavam chamar atenção com adornos e artifícios, Esther ganhava o favor dos que a rodeavam por sua simplicidade e autenticidade. Era como se a mão de Deus a estivesse conduzindo silenciosamente em cada passo. O silêncio de Esther sobre sua origem judaica, obedecendo ao conselho de Mardoqueu, não foi apenas uma estratégia humana. Era parte do enredo divino que mantinha oculta sua identidade até o momento exato em que ela precisaria se revelar. Esse detalhe, que poderia passar despercebido, tornou-se um dos pontos mais cruciais de toda a narrativa, porque às vezes Deus nos pede para esperar, guardar silêncio e confiar que o tempo certo virá. A ascensão de Esther ao trono não foi um acaso. Foi o cumprimento de um propósito celestial que começava a se desenhar desde a recusa de Vasti. Aquela jovem que parecia invisível ao mundo foi colocada no centro da história para ser a voz de um povo condenado ao silêncio da morte. E enquanto ela vestia as roupas reais e assumia o lugar de rainha, o céu já estava se movendo, preparando o cenário para a grande batalha espiritual que estava por vir. E aqui, talvez seja o momento de você refletir. Quantas vezes portas se fecharam em sua vida sem explicação aparente, apenas para que outras, muito maiores, se abrissem depois? Talvez, assim como Vasti, alguém tenha sido removido para que você ocupasse um espaço que parecia inalcançável. Talvez você se veja em Esther, sentindo-se pequeno, improvável, mas chamado por Deus para algo grandioso. Este é apenas o começo da jornada. Uma recusa em um banquete, uma busca por uma nova rainha e uma jovem judia sendo colocada em um trono que mudaria a história. Tudo parecia casual, mas na verdade, cada detalhe era tecido pela providência divina. E é nesse fio invisível que vamos continuar caminhando juntos, porque a história de Esther ainda guarda revelações profundas que falam diretamente com a nossa fé e com as batalhas que enfrentamos hoje. Quando Esther finalmente foi escolhida para ser rainha, o palácio persa parecia um lugar de conquistas e estabilidade, mas na realidade as sombras já se moviam entre os corredores. O trono de Assuero era coberto de ouro, mas também de intrigas e disputas de poder. E no coração desse império gigantesco, uma tensão oculta começava a se intensificar. Enquanto Esther aprendia a ocupar sua posição, o destino de seu povo estava sendo silenciosamente colocado em risco. Era como se o céu e o inferno estivessem tramando em paralelo, preparando o palco para um dos maiores confrontos espirituais da Bíblia. Entre os servos e oficiais do rei, um homem se destacava por sua arrogância e ambição desmedida. Amã, descendente dos Agagitas, inimigos históricos de Israel. O ressentimento que ele carregava contra o povo judeu não era apenas pessoal, mas uma herança de ódio que atravessava gerações. Amã, favorecido pelo rei e elevado a uma posição de destaque, passou a exigir reverência absoluta de todos à sua volta. Todos se curvavam diante dele, menos um homem, Mardoqueu, um judeu, primo e tutor de Esther. Esse gesto de resistência simples, mas carregado de significado espiritual, acendeu uma fúria devastadora em Amã, que não se contentou em punir apenas Mardoqueu, mas arquitetou um plano para exterminar todo o povo judeu espalhado pelo império. É nesse momento que percebemos como a história de Esther não é apenas sobre uma jovem judia que se tornou rainha, mas sobre a sobrevivência de uma nação inteira. O decreto de destruição não era apenas uma ameaça distante. Ele estava selado com o anel do rei e circulava pelas províncias, anunciando a morte e o extermínio marcado para uma data específica. Imagine o desespero que tomou conta das comunidades judaicas vivendo em terras estrangeiras, ao ouvirem que estavam condenadas por um édito oficial, sem poder de defesa ou recurso.
A dor e o medo atravessaram casas, famílias e corações, e o eco desse decreto soou como uma sentença definitiva. Mardoqueu, ao tomar conhecimento da trama, rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e se colocou em público em um choro amargo e desesperado. Era um ato não apenas de luto, mas de intercessão. Ele sabia que não havia saída humana para aquela situação e que apenas a intervenção divina poderia mudar o curso dos acontecimentos. Mas junto com sua dor veio a clareza. Havia uma pessoa em posição estratégica, colocada pela providência de Deus dentro do próprio palácio real. Esther não estava ali por acaso. E agora chegava o momento de compreender que sua posição não era apenas um privilégio, mas uma missão. O diálogo entre Mardoqueu e Esther é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele envia mensageiros para lembrá-la de quem ela era e qual era o seu propósito. Esther hesita, pois sabia que se apresentar diante do rei sem ser chamada era arriscar a própria vida. A lei era clara. Qualquer pessoa que ousasse se aproximar do trono sem convite poderia ser morta, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. O medo de Esther era real, humano e compreensível. Mas é nesse contexto que a voz de Mardoqueu ecoa como uma trombeta de fé. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa frase atravessa os séculos e continua falando conosco hoje. Quantas vezes nos perguntamos o porquê de estarmos em determinados lugares ou situações? Quantas vezes sentimos que não somos suficientes para a missão diante de nós? Mas assim como Esther, talvez estejamos justamente onde precisamos estar, colocados por Deus em posições estratégicas para cumprir um propósito maior do que nossos próprios sonhos. Esther, após dias de reflexão, respondeu com coragem. Pediu que Mardoqueu reunisse todo o povo judeu em jejum e oração por 3 dias, e ela mesma, junto com suas servas, faria o mesmo. Esse momento marca a virada na narrativa. Uma jovem que antes parecia refém de circunstâncias externas, agora assume sua identidade como intercessora e protetora de seu povo. Suas palavras, se perecer, pereci, revelam não apenas coragem, mas uma entrega total ao plano de Deus. Era como se Esther dissesse: minha vida não é maior do que o propósito que Ele tem para mim. Esse é o ponto em que a história se torna um convite para nós. Até que ponto estamos dispostos a assumir nossa identidade e enfrentar riscos por algo maior do que nós mesmos? O exemplo de Esther nos mostra que fé não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E cada detalhe, desde o jejum coletivo até a preparação do banquete que ela planejou, mostra que quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele transforma a fragilidade humana em força sobrenatural. E enquanto Esther se preparava para entrar diante do rei, sem saber se viveria ou morreria, o céu já se movia em favor dela. Deus estava preparando não apenas a salvação de um povo, mas também a revelação de que nenhum decreto humano é maior do que sua vontade. E é nesse fio de esperança, coragem e fé que continuamos a caminhar, porque o que Esther fez a seguir não apenas mudou sua vida, mas alterou o destino de uma nação inteira. Quando os dias de jejum chegaram ao fim, Esther se levantou com uma decisão firme em seu coração. As velas acesas em sua câmara já haviam queimado até o fim, o rosto ainda marcado pela renúncia e pela oração. Mas agora havia uma nova expressão em seus olhos: determinação. Vestiu suas roupas reais, não apenas como adorno de uma rainha, mas como símbolo de autoridade dada por Deus. O tecido luxuoso cintilava sob a luz dourada do palácio, mas o que realmente sustentava Esther não era a seda ou o ouro, e sim a fé que a envolvia como um manto invisível. Ela caminhou até o átrio interior do palácio, onde poucos ousavam se aproximar sem permissão. Cada passo era pesado de significado. A lei dizia que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei, sem ser chamada, deveria morrer.
a menos que o cetro fosse estendido. Era como caminhar para o desconhecido, uma fronteira entre vida e morte. Talvez os guardas tenham prendido a respiração, talvez os oficiais tenham trocado olhares de incredulidade, mas todos sabiam que aquela mulher, com postura ereta e semblante resoluto, carregava algo maior do que uma coroa na cabeça. Esther carregava o destino de seu povo inteiro. Ao chegar diante da grande sala do trono, o silêncio pairou pesado. O rei Assuero, sentado em majestade, ergueu os olhos. Quem ousava quebrar o protocolo? E então ele a viu. Esther, sua rainha, não como uma súdita temerosa, mas como uma presença marcante, serena e ao mesmo tempo vulnerável. O coração dela batia acelerado, mas seus lábios estavam firmes. Era um momento de pura entrega. Se ele rejeitasse, sua vida terminaria ali, naquele instante. Se aceitasse, um novo caminho seria aberto. O texto bíblico nos diz que o rei olhou para ela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Imagine o peso desse gesto. Era mais do que um sinal de clemência. Era uma intervenção divina em ação. Esther, tocando a ponta do cetro, não apenas recebeu o direito de viver, mas também a oportunidade de interceder por sua nação. Deus estava mostrando que quando damos passos de fé, mesmo diante de riscos mortais, Ele pode mover corações, poderosos para cumprir seu propósito. Mas Esther não se precipitou. Ela não correu a acusar Amã, nem revelou de imediato a ameaça contra os judeus. Sua sabedoria brilhou tanto quanto sua coragem. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete. Aqui está uma das cenas mais fascinantes da história. A salvação de um povo inteiro, começando com algo tão simples, mas tão estratégico quanto um convite para uma refeição. É como se Esther tivesse entendido que havia um tempo certo para cada palavra e que até mesmo o banquete poderia se tornar uma arma nas mãos de Deus. A mesa do banquete se tornou palco de mistério e expectativa. Amã, orgulhoso, acreditava estar sendo honrado acima de todos. O rei, curioso, se perguntava por que Esther havia arriscado tanto para simplesmente convidá-los para comer. E o povo judeu, espalhado pelas províncias, jejuava e orava sem saber que naquele momento a estratégia divina já estava em andamento. Cada detalhe parecia um fio sendo tecido por mãos invisíveis, compondo um plano perfeito que só se revelaria por completo no tempo exato. Essa parte da narrativa nos ensina algo poderoso. Nem sempre a resposta de Deus vem em tempestades ou em terremotos. Muitas vezes ela se revela em gestos simples, numa mesa posta, num olhar estendido, numa palavra que chega na hora certa. A grande batalha espiritual que estava sendo travada não começou com espadas, mas com jejum, oração, coragem e sabedoria. Esther se tornou o exemplo vivo de que quando a fé encontra a estratégia, o impossível começa a se tornar realidade. Agora, imagine o que se passava no coração de Esther. Ela sabia que não havia volta, que sua vida estava inteiramente entrelaçada ao destino de seu povo. A cada respiração carregava a responsabilidade de milhões. Ainda assim, em sua atitude havia uma serenidade que vinha apenas da certeza de que Deus estava no controle. O palácio de Suzã, com toda a sua pompa, não tinha poder diante do plano divino. E Esther, uma mulher jovem e improvável, se tornava peça central no tabuleiro do céu. E é nesse cenário de tensão e esperança que vemos como Deus se move através da coragem de seus servos. O banquete foi apenas o começo, mas já carregava em si o sabor da vitória que viria. Enquanto Amã saía cada vez mais cheio de orgulho e o rei permanecia intrigado, Esther seguia confiante de que o mesmo Deus que lhe havia dado graça para sobreviver diante do trono, lhe daria também a palavra certa para revelar a verdade no momento certo. E assim,
Entre banquetes e silêncios, entre o risco de morte e a chance de redenção, o destino de Israel se mantinha suspenso no fio invisível da providência divina. E o coração de Ester, embora humano e frágil, se tornava instrumento de uma força maior, prestes a mudar para sempre o curso da história. O rei Assuero não conseguiu esconder sua curiosidade. Ele sabia que Ester não havia arriscado a própria vida apenas para oferecer um banquete. O protocolo real era quebrado apenas em situações de extrema urgência, e o silêncio de Ester, sua calma estratégica, apenas aumentava o suspense. Durante o primeiro banquete, o rei olhou fixamente para ela e perguntou: "Qual é a sua petição, rainha Ester? Até metade do reino te será concedido." Imagine a tensão desse momento. Ela tinha a oportunidade de expor Hamã, de revelar, de uma vez, a trama assassina contra os judeus. Mas, surpreendentemente, Ester segurou suas palavras. Com um olhar firme, mas cheio de mistério, ela disse apenas que desejava que o rei e Hamã voltassem para outro banquete no dia seguinte. Essa atitude pode parecer estranha à primeira vista, quase um atraso diante da urgência. Mas o que Ester estava demonstrando era uma sabedoria sobrenatural. Ela sabia que havia um tempo certo para cada revelação, que até mesmo a espera podia ser uma arma poderosa. O primeiro banquete serviu para desarmar suspeitas, para criar expectativa, para mexer com os pensamentos do rei e inflar ainda mais o orgulho de Hamã. Era como se ela tivesse colocado as peças no tabuleiro, preparando o cenário para um xeque-mate perfeito. E enquanto Ester aguardava o momento certo, Deus estava agindo em segundo plano. O coração do rei começou a ser inquietado. Naquela noite, Assuero não conseguiu dormir. Ele pediu que os registros reais fossem lidos diante dele. E entre tantas histórias, justamente a de Mordecai lhe foi lembrada. O homem que havia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração contra o trono. Percebe como a providência divina atua até mesmo nas noites insones? Nada é por acaso. Enquanto Ester aguardava, Deus estava alinhando os acontecimentos para que o rei estivesse pronto para ouvir a verdade. Hamã, por outro lado, saía cada vez mais inflado de orgulho. Ele havia sido convidado não para mas para 2 banquetes exclusivos com o rei e a rainha. Na sua mente, isso era a confirmação de que estava no auge do poder. Mas mesmo em meio à sua exaltação, havia uma sombra: Mordecai, o judeu que se recusava a se curvar diante dele. A presença de Mordecai era como um espinho no coração de Hamã, um lembrete constante de que seu poder nunca seria absoluto. Tomado de fúria, ele construiu uma forca de mais de 20 metros de altura para acabar com a vida daquele que ousava desafiá-lo. A ironia divina começa a se desenhar aqui. Enquanto Hamã planejava o fim de Mordecai, o rei estava prestes a honrá-lo por sua fidelidade. O orgulho de Hamã o cegava, e sua sede de vingança apenas acelerava sua queda. Ele não percebia que todo o palco que julgava montado para sua glória, na verdade, estava sendo preparado para sua ruína. E Ester, em silêncio, aguardava. O tempo de falar ainda não havia chegado, mas seu coração estava firme, sabendo que a hora certa viria, e quando viesse, suas palavras teriam o peso da verdade e o respaldo da providência. Esse intervalo entre o primeiro e o segundo banquete é um dos momentos mais reveladores da história de Ester. Ele nos ensina que nem sempre agir rápido é agir certo. Há ocasiões em que esperar, orar e observar é a verdadeira estratégia de vitória. Ester não apenas confiava em Deus, mas também sabia ler os sinais do tempo. Sua paciência foi o fio que entrelaçou o plano humano ao plano divino, transformando um risco mortal em uma oportunidade para que a justiça fosse estabelecida. E pense em como isso se aplica à nossa vida. Quantas vezes queremos respostas imediatas, revelações instantâneas, soluções apressadas?
Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos conduz a esperar, a preparar, a alinhar cada detalhe até que o momento exato se revele. Esther estava pronta, mas também sabia que era necessário esperar. Sua confiança não estava no banquete em si, mas naquele que guiava os passos do rei, as noites insones do palácio e até os delírios de orgulho de Hamã. No coração de Suzã, uma batalha silenciosa estava sendo travada. Não havia espadas em choque, não havia sangue derramado, mas cada gesto, cada palavra contida, cada silêncio carregado de significado, estava decidindo o futuro de uma nação. E no centro disso tudo estava Esther, a rainha improvável, cuja coragem estava moldando o destino de Israel. Quando pensamos nesse momento, somos convidados a refletir. Quantas vezes Deus já trabalhou nos bastidores da nossa história enquanto esperávamos? Quantas noites insones Ele já usou para abrir caminhos que pareciam fechados? Quantas vezes Ele já nos mostrou que a vitória não vem do desespero em agir, mas da confiança em esperar o tempo certo? Assim como Esther, somos chamados a confiar que o Senhor sabe o momento perfeito para revelar sua justiça. E é nesse ponto da narrativa que sentimos o suspense aumentar. O rei está inquieto, Amã está exaltado, Mordecai está em perigo e Esther está silenciosamente preparando o desfecho. Tudo parece prestes a explodir e o coração do espectador é levado a perguntar quando afinal Esther revelará a verdade. O segundo banquete finalmente chegou. O rei Assuero, ainda intrigado pelo silêncio estratégico de Esther na primeira ocasião, estava ansioso por descobrir o que sua rainha realmente desejava. Amã, por sua vez, entrava cada vez mais inflado de orgulho, imaginando que aquele convite era a coroação definitiva de seu poder. Ele não percebia que a cada passo estava caminhando rumo à própria queda. No salão real, as mesas estavam repletas de iguarias, o ambiente iluminado por tochas e perfumes. E o clima era de aparente celebração, mas no coração de Esther havia um peso enorme. O destino de todo o seu povo dependia daquelas próximas palavras. Assuero olhou para ela novamente e repetiu, agora pela terceira vez, a pergunta que carregava expectativa. Qual é a sua petição, rainha Esther? Até metade do reino será dada a ti. Esse era o momento. Não havia mais como adiar. Esther respirou fundo e, com coragem revestida pela fé, abriu seu coração. Suas palavras ecoaram no salão como um trovão inesperado. Se encontrei favor aos olhos do rei, salva a minha vida e a vida do meu povo, porque fomos vendidos para a destruição, para o massacre e para o extermínio. O rei se espantou. Como assim o povo dela? De quem Esther estava falando? Então, com firmeza, ela apontou para Hamã, sentado ao lado, e declarou: esse homem, esse inimigo perverso, é o autor de tudo. Imagine o choque dessa cena. A máscara de Hamã caiu em um instante. Seu orgulho, que havia se inflado durante dias, se desfez em segundos diante de toda a corte. O rei, tomado pela fúria, levantou-se e saiu para os jardins, talvez para controlar seu ímpeto antes de tomar uma decisão definitiva. Enquanto isso, Hamã, desesperado, percebeu que seu fim estava próximo. O homem que se via como intocável agora se jogava aos pés de Esther, implorando por sua vida. Que ironia cruel! Aquele que havia construído uma forca para destruir Mordecai agora se dobrava diante da mulher que representava todo o povo que ele queria aniquilar. A Bíblia nos mostra que o orgulho precede a queda. E Amã é um exemplo perfeito de como o coração arrogante pode levar alguém à destruição. Nesse momento, a providência divina se manifestava de forma clara. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado diante da rainha, interpretando sua súplica desesperada como uma tentativa de desrespeito ou até violência contra Esther. Foi a gota d'água. O decreto saiu imediatamente.
Amã deveria ser executado, e a ironia de Deus foi perfeita. A mesma forca que ele havia preparado para Mordecai foi usada para tirar-lhe a vida. Assim, em um único dia, o vilão que parecia invencível caiu, de forma vergonhosa. Mas a batalha não estava totalmente vencida. Embora Amã estivesse morto, o decreto que ele havia escrito em nome do rei ainda estava em vigor. Era lei e não poderia ser simplesmente anulado. O povo judeu ainda estava sob ameaça. É nesse ponto que vemos como a coragem de Esther não foi apenas um ato isolado, mas um chamado para perseverar até o fim. Ela não se contentou em expor o inimigo. Ela foi além, pedindo ao rei que desse aos judeus o direito de se defenderem. Assuero, tocado pela revelação e pela coragem da rainha, atendeu ao pedido. Mordecai, agora honrado e elevado à posição que antes pertencia a Amã, foi encarregado de redigir um novo decreto. Esse documento dava aos judeus o direito de lutar contra qualquer um que tentasse atacá-los. E assim, aquilo que parecia um caminho inevitável de destruição transformou-se em uma oportunidade de vitória. O contraste é poderoso. Amã, o homem do orgulho, terminou pendurado em sua própria armadilha. Esther, a mulher da fé, foi usada para mudar o destino de uma nação. Esse episódio não é apenas uma história de justiça, mas um retrato vívido da forma como Deus age na história humana. Ele derruba os soberbos e exalta os humildes. Ele transforma banquetes em cenários de revelação e até o silêncio estratégico em armas de vitória. Agora, pense em como isso toca a sua vida. Quantas vezes você já esteve diante de situações em que parecia não haver saída? Quantas vezes o inimigo parecia ter a vitória garantida, como Amã? Essa narrativa nos lembra que Deus não apenas conhece os bastidores da história, mas também escreve o final dela. O que parecia impossível se tornou libertação, porque alguém teve coragem de se levantar e falar. Esther não se calou, mesmo correndo o risco de morte. Ela acreditou que havia um propósito maior em sua posição, e essa confiança fez toda a diferença. Talvez você esteja enfrentando momentos em que também precisa se posicionar, em que seu silêncio pode custar caro, mas sua coragem pode salvar vidas, restaurar famílias, trazer esperança onde só há medo. É nesse ponto que o coração do espectador é levado a refletir profundamente. Se Esther não tivesse falado, o que teria acontecido? E se nós, diante das nossas próprias batalhas, escolhermos nos calar quando deveríamos agir? Essa história é um chamado para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá de sermos instrumentos de transformação. E assim, a narrativa nos prende ainda mais. A queda de Amã já havia sido decretada, mas a luta do povo judeu ainda estava à frente. O palco estava montado para uma virada histórica e o coração de quem acompanha essa história é desafiado a continuar, porque o que vem a seguir mostrará como a fé e a coragem podem transformar não apenas um destino pessoal, mas o futuro de toda uma nação. O novo decreto, redigido por Mordecai com a autoridade do rei, ecoou por todas as províncias do vasto Império Persa. Era uma mensagem clara. Os judeus, antes condenados, agora tinham o direito legal de se levantar, de se defender, de lutar pela própria sobrevivência. Imagine o impacto disso em cada aldeia, em cada cidade. Famílias que viviam com o coração pesado, esperando o dia marcado para sua destruição, agora recebiam um sopro de esperança. O medo que antes os paralisava começou a se transformar em coragem. O decreto não anulava o anterior, porque na lei dos persas e medos nada podia ser revogado, mas concedia aos judeus a chance de não morrerem passivos, e sim de resistirem. Foi nesse ponto que algo extraordinário começou a acontecer. O povo que antes parecia frágil e vulnerável começou a se fortalecer em unidade.
Homens, mulheres e jovens se preparavam, não apenas com armas improvisadas, mas com uma fé renovada. Era como se o Espírito de Deus estivesse soprando sobre eles um novo ânimo, lembrando que não estavam sozinhos naquela batalha. A história de Ester e Mordecai corria de boca em boca, alimentando a convicção de que o Senhor dos Exércitos estava do lado deles. Ao mesmo tempo, o clima no Império mudou radicalmente. Muitos dos povos que antes desprezavam ou até zombavam dos judeus, agora começavam a olhar para eles com respeito e até com temor. A própria Escritura nos revela que muitos não-judeus passaram a se identificar com o povo de Deus. Tamanha era a manifestação do favor divino naquela situação. O medo que deveria estar sobre os judeus caiu sobre os seus inimigos. Era o cumprimento da promessa de que Deus transforma a maldição em bênção, vergonha em honra. O dia marcado para a destruição se aproximava. Era como uma contagem regressiva para um massacre, mas também para um milagre. Quando finalmente chegou, em todas as províncias, os judeus se levantaram e enfrentaram seus adversários. Aqueles que os odiavam, incentivados pela inveja ou pela arrogância de Ramã, tentaram atacá-los, mas foram surpreendidos. O povo de Deus resistiu com firmeza e, com a mão do Senhor fortalecendo cada passo, eles venceram. A cena era de virada total. Os que deveriam ser caçados se tornaram caçadores, os que deveriam ser derrotados se tornaram vitoriosos. O decreto, que parecia sentença de morte, se transformou em instrumento de livramento. Essa é a marca de um Deus que reescreve histórias, que pega aquilo que o inimigo planeja para destruição e transforma em um caminho de vitória. Em Suzã, a capital, a batalha foi ainda mais intensa. O rei permitiu que os judeus tivessem um segundo dia para se defenderem e consolidarem a vitória. Ali, 10 filhos de Amã, herdeiros de seu orgulho e de sua maldade, foram mortos. Isso mostra que Deus não apenas derrota o inimigo, mas também corta pela raiz as sementes do mal que poderiam germinar no futuro. Era a confirmação de que o livramento não seria parcial, mas completo. Quando o silêncio da batalha chegou, o que restou foi algo profundo. Uma nação que havia provado, mais uma vez, que a fidelidade de Deus nunca falha. E foi justamente dessa experiência que nasceu a festa de Purim, um memorial que até hoje é celebrado pelo povo judeu. Purim não é apenas um lembrete histórico, mas um testemunho vivo de que Deus muda decretos, quebra correntes e concede vitória onde parecia haver apenas derrota. Esse memorial carrega um simbolismo poderoso. Trocaram-se as lágrimas pela alegria, a ameaça pela celebração, o luto pela dança. O que era noite escura se tornou manhã de esperança. Purim se tornou uma forma de dizer às futuras gerações: não se esqueçam, o nosso Deus é fiel e jamais abandona o seu povo. E cada vez que o povo de Israel celebrava Purim, eles reafirmavam essa verdade diante das nações. Não há decreto humano capaz de anular o decreto divino. Agora, imagine a importância disso para você hoje. Quantas vezes você já acreditou que o seu destino estava selado, que não havia saída? Talvez você tenha vivido decretos de falência, de enfermidade, de abandono ou até mesmo sentenças emocionais que diziam que você não teria futuro. Mas a história de Ester e Mordecai prova que nenhum decreto humano tem a palavra final quando Deus decide agir. Ele sempre abre um caminho de livramento, mesmo quando tudo parece perdido. Essa parte da narrativa é mais do que um relato antigo. É um chamado para que você confie no poder de Deus, de virar a mesa em sua vida. O que hoje parece derrota pode se tornar testemunho amanhã. O que hoje parece sentença pode se tornar libertação. Purim não é apenas uma festa judaica. É um símbolo eterno de que Deus honra a fé, responde à coragem e derruba os planos do inimigo.
E, ao ouvir essa história, você é convidado a refletir. Quais decretos precisam ser quebrados em sua vida? O que precisa ser transformado de luto em alegria? Esse é o momento de guardar no coração a certeza de que Deus ainda está no controle e que a vitória pode estar muito mais próxima do que você imagina. O banquete de Esther é um dos momentos mais impressionantes e cheios de significado em toda essa narrativa bíblica. Depois de jejuar, orar e arriscar a própria vida ao entrar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ter feito o pedido diretamente: salvar seu povo. Mas Esther era sábia, e sua estratégia revelava discernimento e uma confiança absoluta de que Deus estava guiando cada passo. Em vez de precipitar a revelação, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Pense na tensão que pairava naquele ambiente. Amã, tomado de orgulho, imaginava que estava sendo honrado acima de todos os nobres, e o rei, curioso, se deixava levar pelo mistério da esposa que tanto amava. Naquele salão repleto de comida, vinho e luxo persa, não era a fartura da mesa que realmente importava, mas o que estava prestes a acontecer. Esther sabia que uma palavra dita fora do tempo poderia significar o fracasso do plano. Por isso, ela escolheu esperar. Era um gesto que parecia hesitação, mas na verdade era confiança no tempo de Deus. Quantas vezes, assim como Esther, nós também precisamos aprender que nem tudo deve ser revelado de imediato, que há um momento certo para falar, agir ou até mesmo calar. O primeiro banquete termina sem que Esther faça o pedido. O rei insiste: qual é o teu desejo? Até metade do reino te darei. E ela, com serenidade, responde que gostaria de convidá-lo novamente, juntamente com Ramã, para outro banquete no dia seguinte. Essa decisão, aparentemente simples, mudou completamente o rumo da história, porque naquele intervalo entre os dois banquetes, Deus começou a agir de forma visível e incontestável. O rei, incapaz de dormir naquela noite, pede que lhe tragam o livro das crônicas. Ali descobre que Mordecai havia salvo sua vida, mas nunca fora recompensado. Esse detalhe muda tudo. Enquanto Ramã preparava uma forca para enforcar Mordecai, o rei estava prestes a honrá-lo publicamente. É como se Deus estivesse mostrando que ele move até mesmo o sono dos reis, os registros esquecidos e os corações endurecidos para cumprir seus propósitos. Esther não podia prever essa sequência de acontecimentos, mas sua paciência abriu espaço para que Deus revelasse sua mão poderosa na história. Quando chega o segundo banquete, o clima já é outro. O rei está decidido a ouvir a rainha e a atender ao seu pedido. Amã, sem saber que seu destino já estava selado, senta-se confiante à mesa. E é ali, diante de pratos, taças e olhares atentos, que Esther, com coragem e clareza, revela o segredo guardado. Somos nós, eu e o meu povo, que estamos condenados à destruição. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. O rei, chocado, percebe que sua amada esposa é parte do povo que Amã havia condenado. Essa revelação no banquete não é apenas uma denúncia política, é um ato espiritual. Esther assume sua identidade, deixa de lado a posição confortável de rainha para se apresentar vulnerável como filha de Israel. Ela poderia ter se protegido, escondendo suas origens, mas escolheu se expor por amor ao seu povo. Esse é um dos maiores exemplos de coragem registrados na Bíblia. E aqui está um ponto profundo. A libertação começa quando alguém decide não se esconder mais, quando a verdade é revelada no momento certo. O banquete, portanto, se torna um palco de revelações e viradas. O rei se levanta furioso, incapaz de acreditar que Amã ousou usar o seu nome para decretar a morte da própria rainha e de seu povo. Amã, tomado pelo desespero, tenta suplicar, mas sua arrogância e seus planos perversos o haviam levado longe. Demais, a mesa que ele pensava ser de honra
se transformou no lugar da sua sentença. É nesse instante que o enredo atinge seu clímax. O homem que havia preparado a forca para destruir o justo seria enforcado exatamente nela. Esther, com sua coragem, mostra que a vitória não vem apenas da força física, mas da sabedoria, da fé e da confiança no tempo de Deus. O banquete, que parecia apenas mais um evento da corte, se torna o símbolo de que Deus pode transformar mesas em cenários de justiça e que o inimigo pode cair nas próprias armadilhas que preparou. Agora, pense como essa cena conversa com a sua vida. Quantas vezes você já sentiu que estava diante de algo grande demais, impossível de enfrentar? Talvez você tenha sentido medo, como Esther deve ter sentido, mas a diferença está em confiar que Deus vai agir no tempo certo. O que parecia apenas um jantar foi o ponto de virada de toda a história de um povo. Isso nos ensina que até os momentos mais simples podem carregar destinos eternos. E ao ouvir tudo isso, eu quero te convidar a refletir e a interagir. Escreva aqui nos comentários a frase "Deus tem o tempo certo". Se você também acredita que Ele pode transformar situações impossíveis em vitórias inesperadas, declare isso como uma verdade sobre a sua vida. O que acontece após a queda de Ramã não é o fim da história, mas o início de uma nova fase igualmente dramática e cheia de tensão. Porque, embora o inimigo tivesse sido exposto e punido, o decreto da morte ainda estava em vigor. As leis dos persas e medos não podiam ser simplesmente anuladas. E isso significa que o povo judeu ainda corria risco de extermínio em uma data já marcada. Imagine o peso que caiu sobre os ombros de Esther nesse momento. Ela já havia arriscado a vida uma vez, mas agora precisava interceder novamente, com ainda mais ousadia, para garantir que o livramento fosse completo. A cena é intensa. Esther se lança aos pés do rei com lágrimas e súplicas, pedindo que ele revogue a sentença de morte contra o seu povo. O texto bíblico nos mostra uma rainha que não se apoia apenas na posição que conquistou, mas que se humilha, reconhecendo que sua segurança pessoal não é suficiente se aqueles que compartilham sua fé e identidade estão condenados. E aqui existe uma lição profunda para cada um de nós. Não adianta conquistarmos estabilidade, poder ou conforto se não estivermos dispostos a usar isso para proteger e abençoar aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Esther sabia que não havia propósito em ser rainha se fosse apenas para salvar a própria vida. O rei responde mais uma vez com favor, estendendo o cetro para ela e autorizando uma solução alternativa. Já que o decreto não podia ser cancelado, outro decreto seria escrito, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. É nesse detalhe que vemos o cuidado divino. Deus não apenas removeu o opressor, mas deu ao seu povo a oportunidade de se levantar, lutar e testemunhar sua fidelidade. O decreto escrito por Mordecai com o selo real foi espalhado em todas as províncias, do menor vilarejo até as grandes capitais do império. A notícia se espalhou como fogo. Os judeus não seriam mais vítimas indefesas. Eles agora tinham respaldo para lutar pela própria vida. Pense no que isso significa em termos espirituais. Muitas vezes, esperamos que Deus simplesmente apague nossos problemas ou cancele todas as lutas. Mas o que Ele faz é nos capacitar a enfrentar as batalhas com a autoridade que vem dele. Assim como Esther e Mordecai receberam o selo do rei, nós recebemos o selo do Espírito Santo, que nos garante que não estamos sozinhos em nossas lutas. Esse é o tipo de paralelo que enche de esperança. A certeza de que não importa quão grande seja o decreto de morte que o inimigo tenha lançado contra nós, Deus sempre tem um caminho para virar a história. Quando o novo decreto chega, a reação é impressionante. O povo que antes estava apavorado, agora é tomado de alegria.
O livro de Ester descreve que houve júbilo, celebração e até conversão de muitos estrangeiros que, ao verem a mão de Deus sobre os judeus, desejaram se associar a esse povo. O medo mudou de lado. Aqueles que antes aguardavam o dia da vingança contra os judeus, agora tremiam diante do favor que repousava sobre eles. Isso mostra como a mão de Deus é capaz de inverter cenários de opressão em cenários de vitória. Ester, que começou a história como uma jovem órfã e vulnerável, agora se tornava o símbolo vivo de coragem e esperança. Sua posição não era apenas de rainha, mas de intercessora, de ponte entre o poder humano e a necessidade divina. Essa virada no enredo nos lembra que as histórias de Deus nunca terminam no clímax da tragédia. Elas sempre se estendem até a manifestação da sua glória. É por isso que a narrativa não termina na queda de Amã, mas no estabelecimento de um povo fortalecido e protegido. Essa parte da história nos ensina também sobre memória e identidade. O decreto que antes apontava para a morte seria substituído por uma lembrança de vida, de resistência e de vitória. E isso daria origem ao que mais tarde se tornaria a festa do Purim, uma celebração anual do livramento concedido por Deus. A cada geração, os judeus seriam lembrados de que sua sobrevivência não se devia ao acaso, mas à intervenção divina que usou uma mulher corajosa e um povo disposto a lutar. Agora, eu quero te convidar a refletir junto comigo. Você já viveu momentos em que parecia não haver saída, mas de repente algo mudou. Não porque o problema foi apagado, mas porque você recebeu forças e respaldo para enfrentá-lo. Essa é a essência dessa parte da história de Ester. Não o cancelamento da luta, mas a vitória garantida no meio dela. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários a frase: Deus vira a história, como uma declaração de fé e lembrança de que Ele sempre tem a última palavra sobre a nossa vida. Quando chegou o dia marcado pelo decreto, aquele que havia sido planejado para o extermínio do povo judeu, algo extraordinário aconteceu. Em vez de choro e luto, houve resistência, coragem e vitória. Os judeus, agora autorizados pelo novo decreto escrito em nome do rei, se levantaram com firmeza e enfrentaram seus inimigos. O texto bíblico nos mostra que o medo mudou de lado. Os que antes esperavam o dia para destruir os judeus foram tomados pelo pavor, porque perceberam que a mão de Deus estava com aquele povo. Governadores, oficiais e até mesmo nobres das províncias se colocaram ao lado dos judeus, reconhecendo que havia uma força maior sustentando a sua causa. Essa virada de expectativa revela o poder da providência divina. O que parecia irreversível se tornou uma oportunidade para o povo de Deus testemunhar a fidelidade do Senhor em meio ao caos. A cena é de intensidade e contraste. O mesmo império que havia planejado a destruição agora se tornava palco de uma vitória inesperada. Imagine as ruas e casas tomadas pela tensão. Famílias se preparando não para morrer, mas para lutar pela própria sobrevivência. Cada espada empunhada, cada porta defendida, cada clamor elevado ao céu, era um grito de vida diante da ameaça de morte. Os judeus não estavam apenas preservando suas casas, mas honrando a promessa de que Deus jamais abandona os que confiam nele. Essa batalha não era apenas física, mas espiritual. Era a prova de que a aliança divina sustentava cada um deles. Ester, a rainha que havia arriscado a própria vida, se tornava agora o grande símbolo desse livramento. Seu ato de coragem abriu o caminho para que o povo tivesse a chance de resistir. Mordecai, aquele que antes estava humilhado à porta do palácio, agora era reconhecido como autoridade dentro do império, vestindo roupas reais e carregando o selo do rei.
Essa transformação é mais do que histórica, ela é profética. Mostra como Deus pega aqueles que o mundo despreza e coloca em posições de honra, não para a glória pessoal, mas para cumprir seus propósitos. Enquanto a batalha acontecia, em diversas províncias, em Suzã, a capital, os acontecimentos foram ainda mais intensos. Lá, os judeus tiveram que enfrentar uma oposição feroz, mas saíram vitoriosos. O relato bíblico mostra que Esther intercedeu novamente, pedindo que a luta pudesse continuar por mais um dia na capital, garantindo que o inimigo fosse definitivamente neutralizado. Alguns podem considerar esse pedido ousado, mas, na verdade, ele revela o coração de alguém que entendia que a vitória precisava ser completa, não parcial. Não bastava sobreviver por um momento. Era preciso garantir que a semente da ameaça fosse arrancada pela raiz. Esse detalhe traz uma reflexão poderosa. Quantas vezes nós nos contentamos com pequenas vitórias e deixamos restos do problema, que mais tarde voltam a nos assombrar? A atitude de Esther nos ensina que precisamos ir até o fim, que não devemos deixar brechas para que o inimigo retome espaço em nossas vidas. A fé verdadeira não apenas sobrevive, mas conquista. Não apenas resiste, mas vence. E então vem o grande contraste. Onde deveria haver destruição, houve alegria. Onde se esperava luto, houve festa. O livro de Esther descreve que houve banquetes, celebrações e um júbilo coletivo que ecoava pelas cidades. Aquele povo que havia se vestido de saco e cinza diante da sentença de morte, agora se alegrava com roupas festivas, celebrando o favor do Senhor. O que antes era um decreto de morte transformou-se em memória de vida. É justamente desse momento que nasce a festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como recordação do livramento de Deus. Essa festa não é apenas uma lembrança do passado, mas uma afirmação de identidade. Purim significa que o povo não é definido pelos decretos do inimigo, mas pelo decreto eterno de Deus. E cada vez que eles comemoravam, estavam dizendo: nós estamos vivos porque o Senhor nos sustentou. Esse eco atravessa séculos e chega até nós como um lembrete poderoso. Não importa quão grande seja a ameaça, o plano de Deus sempre prevalece. E eu quero que você pare para refletir sobre isso agora. Quais áreas da sua vida já tiveram decretos de morte, de derrota ou de vergonha, mas que Deus transformou em vitória, honra e testemunho? Se você já experimentou essa virada, sabe que não há nada mais poderoso do que viver um Purim pessoal. Um momento em que tudo indicava o fim, mas Deus decidiu escrever uma nova história. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a frase "Deus muda decretos", como uma declaração de fé e testemunho. Que essa seja a lembrança viva de que nenhum decreto humano é maior do que o propósito divino para a sua vida. O que começou como um decreto de morte terminou se tornando um decreto de vida. Mas a história de Esther não para na vitória militar, nem na celebração de Purim. O impacto da sua coragem atravessou gerações, deixando marcas profundas, não apenas no povo judeu, mas também em todos aqueles que olham para essa narrativa como inspiração. A Memória de Esther mostra que a coragem de uma mulher, aparentemente improvável para o seu tempo, pode ser o elo entre a tragédia e a redenção. Ela não apenas livrou o seu povo da destruição, mas também estabeleceu um padrão de fé que ecoa até hoje. Quando confiamos em Deus e nos posicionamos com ousadia, milagres acontecem. Pense na cena. Uma jovem que, por circunstâncias inesperadas, foi levada ao Palácio Real, escolhida como rainha entre tantas outras e que poderia ter optado por viver confortavelmente, escondendo sua identidade. Mas, em vez disso, arriscou a própria vida para comparecer diante do rei, sem ser chamada, sabendo que esse ato poderia significar sua morte. Essa ousadia transformou-se num instrumento divino de libertação.
Quantas vezes nós também somos colocados em posições em que temos a opção de nos calar ou de nos posicionar? Quantas vezes o silêncio parece mais seguro, mas o Espírito nos impulsiona a falar e agir? Esther nos ensina que quando o medo tenta nos paralisar, é justamente o momento em que a fé deve falar mais alto. Outro detalhe poderoso é que a história de Esther revela o Deus que atua nos bastidores. Diferente de outros livros bíblicos, o nome de Deus não é mencionado explicitamente em toda a narrativa, mas sua mão está em cada detalhe. Desde a queda de Vasti, que abriu caminho para Esther, até as noites insones do rei, que resultaram na lembrança de Mordecai, tudo aponta para uma providência invisível, mas inegável. Essa ausência aparente nos ensina algo profundo. Mesmo quando não conseguimos ver Deus agindo de forma clara, Ele continua no controle, movendo peças, mudando corações e escrevendo uma nova história. E aqui está um ponto de conexão essencial com as nossas vidas. Quantas vezes sentimos que Deus está em silêncio? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e parece que não há intervenção divina? A história de Esther nos convida a confiar mesmo quando não conseguimos ouvir ou enxergar claramente a voz de Deus. O silêncio não é ausência. É muitas vezes o cenário onde os milagres estão sendo preparados. Assim como Esther precisou confiar em algo que não via, nós também somos chamados a crer que há um propósito maior sendo alinhado por trás das cortinas da vida. Mas a vitória de Esther não foi apenas individual. Ela não arriscou sua vida apenas por si mesma, mas por todo o seu povo. Esse é outro ensinamento crucial. Nossa coragem e fé podem abrir caminhos de libertação para muitos outros. Às vezes, o nosso posicionamento de fé pode ser o divisor de águas não só para nós, mas para famílias inteiras, comunidades, até gerações futuras. O ato de Esther ecoou no tempo e até hoje é celebrado, não porque ela foi uma rainha poderosa, mas porque ela foi uma mulher disposta a se levantar no momento certo. E veja como isso se conecta ao coração da mensagem bíblica. Não importa de onde você veio, não importa quais sejam suas limitações, Deus pode usar sua vida para impactar outras pessoas. Esther era uma órfã criada por seu primo, alguém que não parecia ter o perfil de grande líder ou salvadora de uma nação. Mas justamente ali estava a surpresa. Deus levanta os improváveis para mostrar que o poder vem dele e não das circunstâncias. Essa verdade continua sendo um consolo e um chamado para cada um de nós. Agora, eu quero convidar você a fazer uma pausa e refletir. Quais são as situações em que você precisa agir com a coragem de Esther? Quais são as áreas em que você precisa acreditar que, mesmo que tudo pareça perdido, há um propósito de Deus sendo alinhado? Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários a frase: para um tempo como este, como um testemunho público de que você também crê que foi colocado na vida exatamente onde deveria estar para cumprir um propósito que vai muito além de você. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com o seu coração. E eu quero te dizer, não deixe essa semente morrer. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo histórias bíblicas que edificam, revelam segredos ocultos da palavra e trazem esperança para a sua vida. Se essa mensagem sobre Esther tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu recebo. Esse simples ato é uma declaração de fé e vai fortalecer ainda mais a nossa comunidade aqui. Deixe também o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam esta palavra transformadora. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela. Clique e descubra outra história oculta da Bíblia que vai abrir seus olhos e fortalecer sua fé.